Dando sequência ao estudo da interação gênica, na última aula nós trabalhamos complementação gênica, também chamado de herança qualitativa, que ocorre quando dois ou mais genes, sem que nenhum impeça a expressão do outro, leva à formação de um fenótipo. Então nós podemos dizer também que a complementação gênica ela ocorre quando um gene complementa o outro. Nós citamos entre os exemplos sobre a formação da crista das galinhas, em que a galinha vai ter crista rosa quando ela apresentar o gene Rzão na ausência do Ezão. Ela vai ter crista ervilha quando ela tiver um Ezão, na ausência dos Rzão. E quando ela tiver esses dois genes, Rzão e Ezão, ela vai apresentar um caso de complementação gênica, formando então a crista do tipo nós. E ela vai ter crista simples quando ela for duplo recessivo por esses dois genes. Hoje, então, nós vamos estudar a epistasia e a herança quantitativa. Epistasia ocorre quando os alelos de um gene inibem ou mascaram a ação do outro gene. E a herança quantitativa, quando pares de gene somam ou acumulam seus efeitos. Epistasia, epi, vem do grego, quer dizer sobre, e estasis quer dizer inibição. Então, um par de alelos pode inibir a ação do outro alelo. O gene ou alelo que exerce a ação inibitória, ou seja, anula o efeito do outro, é o gene epistático. O gene hipostático é aquele que sofre a inibição. Então, a epistasia ela ocorre quando o produto de um gene é convertido em outro produto por outro gene, mascarando a ação do primeiro gene. Então, podemos observar nesse quadro, nós temos aqui o substrato. Esse substrato, na presença do alelo azão, o alelo azão ele condiciona a produção da enzima A. Essa enzima A transforma o substrato em produto A. Mas a presença do alelo Bzão transforma esse produto A, produzido pela enzima A, em produto B, devido à produção de uma enzima Bzão pelo alelo Bzão. Como já havíamos comentado em aulas anteriores, é sempre bom lembrar, que não é o gene em si que leva à produção de um fenótipo, e sim a expressão desse gene. Ou seja, o tipo de enzima ou proteína que esse gene produz é que leva à produção de um fenótipo. Então, aqui nós temos a enzima A, produzida pelo alelo azão, condicionando a transformação do substrato em produto A, o alelo Bzão, produzindo a enzima Bzão, condiciona a transformação do produto A em produto B. Isto é epistasia. O produto de um gene, ou seja, o A, é convertido em produto de outro gene, o B, o produto B, mascarando a ação do primeiro gene. A presença do alelo Bzão mascara a presença do alelo azão. A epistasia ela pode ser dominante ou recessiva. Quando que ela vai ser dominante? Quando o gene epistático ele ocorre de forma simples, azão, azão ou azão azim, e o gene epistático, ou seja, o inibidor, ele for dominante. Então nós temos exemplo aí, a cor da plumagem das galinhas Leghorn, que nós já vamos ver exemplos sobre ela. Nós temos também a epistasia recessiva, que é quando o alelo só se manifesta de forma dupla. Para que ocorra a manifestação, o indivíduo tem que apresentar os genes de forma recessiva, azim-azim. Diferente da dominante, que apenas um azão leva à manifestação epistática. O gene epistático, então, só manifesta quando for recessivo, no caso da epistasia recessiva. E o exemplo, nós temos a cor dos pelos dos cães labradores. Então, o primeiro exemplo de epistasia dominante, nós temos a cor da plumagem das galinhas Leghorn, em que gene Czão leva à produção de penas coloridas, gene Czim, penas brancas. O gene Izão é o gene epistático, ele impede a produção do pigmento, e o gene Izim permite a pigmentação. Então, basta que a ave tenha um gene Izão para que não seja produzido pigmento, já que ele é o gene epistático. A ave só vai apresentar a plumagem colorida quando ela tiver dois Izim, ou seja, na ausência do Izão. Então, aves coloridas, o genótipo dela pode ser Czão, Czão, Izim, Izim, já que o Czão condiciona penas coloridas, leva à produção de penas coloridas. Também ela pode ser Czão, Czim, Izim, Izim. Quando é que ela vai ter plumagem branca? Quando ela tiver um Izão, independente do Czão, porque o gene Izão é o gene epistático.
em qualquer genótipo que ele estiver presente, ele vai impedir que seja produzido pigmento. Outro exemplo de epistasia dominante é a cor da abóbora. A abóbora vai ser laranja quando ela apresentar um alelo dominante Vzão. Ela vai ser na cor verde quando ela for duplo recessiva para o alelo V. Então, vai ser Vzinho, Vzinho. O alelo Izão inibe a manifestação da cor, tornando o fruto branco. Então, vamos entender o que ocorre. A abóbora branca produz um composto A, cor branca, devido à presença do Izão. E se a abóbora ela tiver o genótipo Vzinho, Vzinho, Izinho, Izinho, ela vai condicionar a produção de uma enzima 1, e essa enzima 1 transforma o composto A, cor branca, em composto B, cor verde. Porém, quando a abóbora apresenta o genótipo Vzão, o genótipo Vzão condiciona a produção da enzima 2, e a enzima 2 converte o composto B, cor verde, em composto C, cor laranja. É claro que tudo isso acontece na ausência do alelo Izão, já que ele impede a transformação de composto A em B e de composto B em C. Então, o que nós temos aqui é que o genótipo Vzão, ele produz a enzima 2, e o genótipo Vzinho, Vzinho não produz a enzima 2, apenas a enzima 1. Então, ele só consegue transformar o composto A em composto B. Como a abóbora Vzão ela produz a enzima 2 pode transformar o composto B em composto C. Nós podemos ver aqui do lado que nós temos uma representação do padrão de herança da coloração das abóboras. Nós temos um cruzamento na geração parental de uma abóbora homozigoto dominante para a cor branca, uma abóbora verde, duplo recessiva, em que ela produz 100% de abóboras na cor branca, com o genótipo Vzão, Vzinho, Izão, Izinho. No intercruzamento entre essa geração F1, vai produzir na geração F2 um total de 12 abóboras na cor branca, para 3 abóboras na cor laranja e uma abóbora na cor verde. Geralmente, na epistasia dominante, ocorre essa proporção de 12, 3, 1. Epistasia recessiva. Exemplo, a coloração dos cães labradores. O gene Ezin inibe a manifestação da cor. Então, o gene Ezin é o gene epistático. O gene Ezão permite a manifestação da cor. Então, quando nós temos o gene Ezin, de forma simples, né? Ezin, Ezin, no genótipo, ele vai mascarar a expressão fenotípica do outro gene locus. Bzão, 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 Bzinho, ou Bzinho, Bzinho. O gene Bzão, ele condiciona a cor preta. O gene Bzinho condiciona a produção da cor marrom. Quando que o cão vai ser preto, marrom ou amarelo, também conhecido como pelagem dourada? O cão vai ser preto quando ele tiver o gene Bzão na ausência dos genes Ezin, Ezin. Ou seja, ele vai ser preto quando ele tiver um Bzão e um Ezão. Então, nós temos 4 genótipos possíveis para o cão da cor preta. Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão, Bzão, Bzão, Ezão, Ezin e o duplo heterozigoto. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezin. O cão ele vai ter cor chocolate ou marrom quando ele apresentar um Ezão e os 2 Bzinho. Quando ele for Ezão, Ezão, Bzinho, Bzinho ou Ezão, Ezin, Bzinho, Bzinho, ele vai ser na cor chocolate, porque os 2 Bzinho proporciona a produção marrom ou chocolate. Agora, quando o cão ele apresentar os 2 Ezin, o Ezin é o gene epistático, ou seja, ele vai mascarar a expressão fenotípica do Bzão, ou do gene B, né? Vamos dizer assim. Cães que apresentam 2 genes recessivos para o alelo Ezin, quando ele for Ezin, Ezin, independente de ele ter Bzão ou Bzinho, ele vai ser na cor amarela. Nós ainda temos, né, um aprofundamento um pouco maior do conteúdo, que aqueles cães da pelagem dourada que apresenta um gene Bzão, ele vai apresentar o focinho preto, e aqueles que é duplo recessivo apresentam o focinho marrom. Então, aqui nós vamos ter aquela proporção de 9 cães preto para 3 cães chocolate, 4 cães amarelos, ou pelagem dourada.
Então, a proporção aqui ela será de 9, 3, 4. Não esqueça que na epistasia dominante, a proporção ela vai ser de 12 para 3 para 1. Aqui nós já temos uma proporção de 9, 3, 4. Outro exemplo é a coloração dos pelos dos ratos. Acontece um caso semelhante, né, com os labradores. O rato vai ser pelo agute quando ele tiver um Czão e um azão. O azão condiciona a produção do pelo agute. O azim condiciona a produção do pelo preto. Quando ele tiver 2 Czim, ele vai ser albino, porque o gene Czim, ele é o gene epistático, ou seja, ele mascara a expressão fenotípica dos genes azão e azim. Então, o rato tem Czim, este Czim é o gene epistático, logo ele vai mascarar a expressão dos outros genes, logo todos aqueles que tiver Czim vai apresentar pelagem albina. Ou seja, o Czim ele impede a produção da melanina, que dá a cor agute ou preto. Epistasia recessiva duplicada. Então, nós temos nessa situação 2 genes envolvidos que são epistáticos. Exemplo, tipo de surdez genética, nós temos os genes epistáticos exim ou desim. Ambos podem anular os efeitos do desão e do exão. Então, o indivíduo só vai ter a audição normal quando ele apresentar um desão e um exão. Tem que apresentar os dois. Se ele tiver 2 desim ou 2 exim, ele vai ser surdo. Ou seja, nós temos então 2 genes epistáticos, tanto o exim como o desim pode comportar-se como genes epistáticos. Exemplo, sabemos que a cor do pelo de labradores é um caso de epistasia. Esses animais podem ter pelo de cor preta, marrom ou dourada. Os genes Bzim e Ezim estão relacionados com essa característica. O alelo Bzão determina a cor preta, o alelo Bzim determina a cor marrom. E os alelos Ezim e Ezim relacionam-se com a cor dourada e são epistáticos. Sendo assim, os indivíduos Bzão, Bzim, Ezim e Ezim têm o pelo da cor. Bem, o que nós aprendemos é que todos aqueles cães que tiver um Bzão e um Ezão vai ser na cor preta. Todos os cães que tiver os 2 Bzim e pelo menos um Ezão vai ser na cor marrom. E todos aqueles cães que apresentar 2 Ezim, como os 2 Ezim é os genes epistáticos, ou seja, eles mascaram a expressão do gene Bzão e dos genes Bzim, esses cães serão então na cor dourada. Então, a resposta correta aqui, alternativa C, cor dourada. Então, é uma questão fácil, não é difícil, é uma questão de análise e interpretação. Se o indivíduo tem os 2 Ezim, logo, esses 2 Ezim são os genes epistáticos, então ele vai ser na cor dourada, ele proporciona a cor dourada. Cuidado para não confundir o fato de ter o Bzão aqui, não quer dizer que ele vai ser cor preta por causa da presença dos genes epistáticos Ezim e Ezim. Herança quantitativa ou poligênica. Poli quer dizer vários, quantitativa, quantidade. Fenótipo com variação contínua, ou seja, com vários fenótipos intermediários entre os fenótipos extremos. Então, a herança quantitativa ela é controlada por vários genes alelos, em vários cromossomos, e de diversos genes. Exemplo, a gente pode citar a altura do ser humano. Nós temos lá desde uma pessoa, vamos citar o exemplo, desde uma pessoa que chega a 2 metros de altura a um que tem 1,50 m. Nós temos o tipo de cabelo, assim como também a cor do cabelo. Nós temos a cor da pele, nós temos várias tonalidades de pele, a cor dos olhos em seres humanos, a quantidade de leite produzido pelas vacas, tamanho de ovos de galinhas. Todos são exemplos de herança quantitativa ou poligênica. Só para fazermos uma comparação entre monohibridismo e heranças poligênicas, lá na primeira lei de Mendel, nós estudávamos a característica das ervilhas e ela poderia apresentar a textura lisa ou rugosa. Nós não tínhamos aqui uma característica intermediária, uma ervilha que fosse um pouco rugosa, um pouco mais lisa, não tínhamos essa característica, não temos na verdade. Com relação à herança poligênica, nós temos.
diversos fenótipos intermediários entre um extremo e outro. Então, bora ver um exemplo. Cor do grão do trigo é um exemplo de herança poligênica. Quanto mais genes dominantes, azão, bezão e cezão, mais vermelho escuro será a cor do grão do milho. Então, nós podemos observar aqui que nós temos grão de milho branco, vão ser aqueles que apresentam todos os genes na forma recessiva, azim, azim, bezim, bezim, cezim, cezim. Grão de trigo vermelho escuro, vão ser aqueles que apresentam todos os genes dominantes. Num cruzamento, na geração parental desses indivíduos, nós vamos obter, então, 100% de grãos de milho vermelho intermediário, porque nós vamos ter aqui metade do gene dominante e metade recessivo. No intercruzamento entre essas plantas, nós vamos obter, então, essa proporção. Como são 3 genes em análise, então nós vamos ter aqui um total de 8 gametas. 8 vezes 8 vai dar um total de 64 proporções fenotípicas. Dessas 64, nós vamos ter então um total de apenas um com todas as características recessivas, né? Caso grão branco, 1 em 64. Mas nós vamos ter aqui alguns que vão apresentar 3 genes recessivos, alguns que vão apresentar 4 genes recessivos, 5 genes recessivos e assim por diante. Então, aqueles que apresentam todos os genes dominantes, vermelho escuro, conforme vai diminuindo a quantidade de genes dominantes, vai diminuindo também a coloração dessas sementes, até que nós tenhamos aqui, então, aqueles na cor branca. Nós podemos observar nesse exemplo do lado aqui também, fica fácil, né? Porque nós estamos analisando só 2 genes. Então, vermelho escuro, quando ele for azão, azão, bezão, bezão. Mas quando ele tiver pelo menos um bezinho, ele já vai apresentar uma cor vermelho médio. Quando ele tiver 2 genes recessivos, ele já vai ser vermelho. Quando ele tiver um gene recessivo, vermelho claro, e quando ele for todo recessivo, ele vai ser então na cor branca. Mais um exemplo, a cor da pele nos seres humanos, bem parecido com o exemplo da cor do milho. Nós temos lá, quanto mais gene dominante, mais melanina, quanto menos gene dominante, menos melanina. Então, nesse quadrado, nós podemos observar aqui que o indivíduo que vai ser na cor tonalidade de pele preta, biologicamente correto mais falar seria cor preta, né? Nós estamos tratando de cor e não de raça. Então, cor preta, quando apresentar azão, azão, bezão, bezão. Se ele apresentar pelo menos um gene recessivo, ele já vai ser mulato escuro. Se ele apresenta 2 genes recessivos, vai ser mulato médio. E se ele apresenta 3 genes recessivos, ou seja, um único dominante, mulato claro. E se é completamente recessivo, branco. Então, nós temos aqui vários genótipos intermediários. Lembrando que quanto maior a quantidade de genes que você está observando, maior será a quantidade de classes fenotípicas. Se eu estou observando um indivíduo, por exemplo, só em relação a 2 genes, azão, azim, azão, azim, nós vamos ter aqui 3 classes fenotípicas. Mas se eu estou analisando aqui um de híbrido, 5 classes fenotípicas. Então, quanto maior a quantidade de genes a ser observado, maior será, então, a variação de fenótipos intermediário. Mais um exemplo, a cor do olho humano, que é bem semelhante à cor da pele. Então, nós temos aí diversas tonalidades de cor de olho. O olho, geralmente, a gente relaciona a cor castanho, azul e verde. Mas sabemos que existe castanho claro, castanho escuro e assim por diante. Então, vale o mesmo exemplo com relação à cor da pele. Quanto maior a quantidade de genes dominante, mais castanho ou maior a quantidade de melanina depositada na íris. Conforme vai diminuindo a quantidade de genes dominantes, vai diminuindo também a deposição dessa melanina, logo o olho vai se tornando mais claro. Então, o olho castanho acumula pigmento na frente da íris. O olho, quando ele é azul, ele tem pouca melanina, e essa melanina ela está acumulada na parte frontal da íris também, porém em regiões mais profundas, né, do que no olho castanho. E o olho verde, ele tem grande quantidade de pigmentos de gordura. Além do mais, ele tem um alelo dominante em relação ao que determina o olho azul. Então, basicamente, a cor do olho ela é formada a partir de 2 genes, o gene B e o gene G. O olho vai ser azul quando ele for recessivo para esses 2 genes, Bzinho, Bzinho, Gzinho, Gzinho. O olho vai ser verde quando ele tiver os 2 genes Bzinho mais um gene Gzão. Então, nós temos 2 genótipos possíveis, né?
Bzim, Bzim, Gzão, Gzim e Bzim, Bzim, Gzão, Gzão. E o olho ele vai ser castanho quando ele tiver um gene Bzão, independente dele ter os dois genes Gzim. Porque o gene Bzão ele é dominante sobre o gene Gzim. Então, nós temos aqui um total de 6 genótipos possíveis para o olho castanho. Aquele que apresenta a maior tonalidade de cor, ou seja, o mais castanho possível, é aquele que apresenta, então, os dois genes B e G dominante para essa característica. Aquele que é o castanho claro é aquele que apresenta um gene Bzão, o outro Bzim e os dois genes Gzim, Gzim. Exemplo. Sabendo-se que do casamento entre um mulato médio e uma mulher mulata clara, veja que aqui nós já temos os dados do problema, nascem crianças brancas e mulatas. Assinala a alternativa que apresenta a sequência de genótipos do pai e da mãe, respectivamente. Então, quais são os dados do problema? Nós temos aqui o homem, que é mulato médio. Se ele é mulato médio, logo eles podem ter, ou ele pode ter, um desses 3 genótipos. A mulher é mulata clara. Se ela é mulata clara, ela só tem um gene dominante, então ela pode ter um desses 2 genótipos. O problema também nos diz que esse casal pode ter crianças brancas, que é a chave da questão. Porque se o casal tem crianças brancas, o genótipo dela é Azim, Azim, Bzim, Bzim, obrigatoriamente, essa criança tem que herdar um Bzim do pai, um Bzim da mãe, um Azim do pai, um Azim da mãe. Então, esse pai não pode ter esse genótipo, já que tem 2 Azão, nem pode ter esse, que tem 2 Bzão. Então, obrigatoriamente, o pai ele tem que ser heterozigoto para as 2 características. Nós só temos uma opção em que o pai ele é heterozigoto, já que a questão traz aqui que a resposta, né, pai e mãe, respectivamente. Então, nós já sabemos que esse daqui é o genótipo do pai. Obrigatoriamente, esse daqui tem que ser o genótipo da mãe. Então, a mãe ela é Azão, Azim, Bzim, Bzim. Exemplo 2. Supondo que a cor da pele humana seja condicionada por apenas 2 pares de genes autossômicos, Azão e Bzão, contribuintes. Qual a probabilidade de um casal de mulatos, ambos com genótipo Azão, Azim, Bzão, Bzim, ter um filho branco? São 2 indivíduos duplo heterozigotos. Isso pode ser feito no quadrado de Punnett usando a segunda lei, ou a primeira lei, né, fragmentado. Quando nós fazemos o cruzamento aqui, entre Azão, Azim e Bzão, Bzim, Bzão, Bzim, nós vamos obter aqui uma proporção de 1/4 Azim, Azim e 1/4 Bzim, Bzim. Já que o problema é saber qual a probabilidade de ter um filho branco. Para nascer branco, nós já observamos aqui na questão anterior que ele tem que ser Azim, Azim, Bzim, Bzim. Qual é a probabilidade, então, de ser Azim, Azim? 1/4. Qual a probabilidade de ser Bzim, Bzim? Também 1/4. E aí, o que nós podemos fazer? Multiplicar essas proporções. Nós teríamos aqui, então, 1/16. Lembrando que eu já comentei antes, sempre que vocês observarem questão que ela vai trazer homozigoto, a quantidade de recessivo vai ser de 1/16, já que a proporção fenotípica entre díhíbridos sempre será de 9, 3, 3, 1, nos casos, né, de segunda lei de Mendel. Outro exemplo. Políticas de inclusão que consideram cotas para negros ou afrodescendentes das universidades públicas foram colocadas em prática pela primeira vez na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2001. Propostas como estas geram polêmicas e dividem opiniões. Há vários argumentos contra e a favor. Os biólogos têm participado desse debate, contribuindo com conhecimentos biológicos referentes à raça e à herança da cor da pele humana, entre outros, assinalando a opção considerada correta do ponto de vista da biologia. Os critérios para se definirem 2 populações como raças diferentes são científicas e consensualmente determinados? Não existe raça na espécie humana. Não encontramos na história da biologia dúvidas sobre a existência de raça nas espécies humanas? Errado. Não existe conceito de raça na espécie humana. C. A cor da pele humana é um exemplo de herança quantitativa ou poligênica, o que significa que vários genes atuam na sua definição? Correto. Então, a cor ela vai depender então, da quantidade de genes dominantes presentes no indivíduo. Quanto maior a quantidade de gene dominante, então maior será a concentração de melanina, logo as pessoas terão a tonalidade de pele mais escura. Ok? Obrigado, até a próxima aula.